Olá, divinas! Bem-vindas mais uma vez ao meu canal. Tô muito feliz por estar te vendo por aqui. Eu sou Gabriela Rodrigues, sou terapeuta energética e mentora do Divino Feminino e de relacionamentos de alma, seja chama gêmea, alma gêmea ou relacionamentos kármicos. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre um tema extremamente importante e que eu recebo muitas dúvidas sobre, que é: por que que a Divina Feminina, ela desperta primeiro? Por que que a Divina Feminina precisa fazer o trabalho de processo de desenvolvimento espiritual primeiro? Qual que é o tamanho da importância do feminino no planeta Terra? E por que que esse tema tá tão em alta nos últimos tempos? Então, hoje eu vim trazer esses esclarecimentos, porque eu sei que traz bastante angústia, tá? Eu sei que muitas vezes, quando a gente tá passando por um relacionamento de alma, traz muita angústia, muita ansiedade, até um certo sentimento de injustiça do por que que eu tenho que despertar primeiro? Por que que eu tenho que fazer o trabalho primeiro? Por que que ele fica lá paradinho enquanto eu tenho que fazer todas as paradas, entender o que que eu tô sentindo, despertar a minha consciência sobre a minha vida, sobre as minhas responsabilidades, sobre aquilo que eu tô fazendo, ter toda essa quantidade de informações do espiritual vindo pra mim. Então, às vezes, até me sinto um pouco sobrecarregada, cansada, sem saber ao certo o que fazer, me sentindo um pouco sozinha e desnorteada, enquanto lá o divino masculino, enquanto os homens, até de uma maneira geral, eles estão ali tranquilos, de boa, como se nada tivesse acontecendo. E por que que esse tema do feminino tá vindo tão à tona, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar o feminino, feminino, feminino. O que que significa, no final das contas, o feminino? Então, eu queria esclarecer um pouquinho pra vocês essa questão, porque ter essa questão muito clara é essencial para você desenvolver o seu propósito aqui na Terra. É essencial para você conseguir se desenvolver como pessoa e é essencial para você conseguir avançar dentro da sua relação de alma. Você não está aqui à toa. Se você está vendo esse vídeo é porque você tem algum chamado em relação ao seu feminino, a trabalhar, a curar, a desenvolver o seu feminino. Então, não é para você ficar ignorando esse chamado e focando cada vez mais no mundo externo e na energia masculina, porque isso só vai te afastar do seu verdadeiro caminho. E eu queria trazer um pouco esses esclarecimentos, até para você ter ideia se você tá fazendo o seu caminho de uma maneira certa ou não, se tá indo para um lugar que é bacana ou não, e por que que você tá passando por tudo isso, e por que que a gente tem que passar uma parte do processo sozinha, tá? Então, não significa que o processo ele só será feito por divinas femininas, muito menos só será feita por mulheres. Mas a gente vai dar esse primeiro passo. E os divinos masculinos, eles vêm posteriormente e existe um porquê para isso. E é hoje que eu vou explicar isso para vocês. O que a gente precisa entender antes de eu chegar nisso, porque entender esta concepção, como eu disse, não só vai ajudar você no seu desenvolvimento, no seu propósito, na sua dinâmica, é muito além de você, tá? É muito além de você individualmente falando. Todo esse trabalho em relação ao feminino tá muito relacionado a um dos processos mais importantes que o planeta Terra tá passando atualmente, que é o processo de transição planetária. Então a gente está passando de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Isso já tá acontecendo há alguns anos, algumas décadas, alguns séculos, tá? E a gente está se aproximando cada vez mais do momento de virada, onde a gente de fato vai conseguir fazer essa transição, que não vai dizer apenas de uma transição energética, né, da gente mudar aí as energias do planeta, da gente elevar a energia do planeta. E quando você pensa em transição planetária, você pensa em elevação da energia do planeta. A gente tem um planeta com uma energia baixa e a gente vai elevar essa energia. O que significa elevar essa energia? É a mesma coisa de você, por exemplo, pessoalmente, individualmente, tá com uma energia baixa de, por exemplo, apego ao mundo material, de raiva, de medo, de vergonha, e você eleva a sua energia para uma energia de amor, de compreensão, de alegria, de abundância. Você eleva a sua energia. Só que elevar a sua energia é um processo que envolve uma mudança profunda de comportamento. Então você vai ter que mudar
profundamente quem você está sendo, se você tá muito ali nessas energias baixas, vai ter que mudar coisas internas muito profundas, vai ter que limpar karmas, dores, feridas, todas aquelas coisas que estão te colocando nessa energia baixa e que estão te impedindo de se conectar com a sua verdadeira essência, que vai puxar a sua energia. Então, uma pessoa que tem essa energia de amor, que tem essa energia de abundância, não é só uma pessoa que fez uma meditação ou que fez um reiki ou uma mesa, é uma pessoa que fez uma profunda transformação interna, uma profunda transformação de curar, de acolher feridas, de transmutar karmas, de mudar atitudes, de mudar a sua própria realidade. Consequentemente, ela muda a vibração e não só muda, ela sustenta aquele nível vibratório, porque ela mudou a realidade dela através do despertar de uma consciência. Então, uma pessoa só consegue elevar esta vibração, né? Se tornar uma pessoa mais amorosa, que vibra numa energia mais amorosa, que sente mais amor, que tá ali mergulhada pelo amor, quando ela desperta a consciência. Então ela toma consciência dela mesma e da realidade dela e faz os movimentos necessários para ela conseguir chegar nesse lugar mais elevado. Então, uma pessoa que está nesse lugar mais elevado de energia é uma pessoa que não só está mais consciente da sua realidade, mas fez as mudanças que ela precisou fazer nela mesma e no mundo ao seu redor, né? Que é uma consequência. Quando a gente muda, o nosso mundo muda, os nossos hábitos, a maneira que a gente reage, a maneira que a gente vive, a maneira que a gente administra a nossa realidade, ela muda também. E aí a gente consegue chegar nesse outro nível de energia. E aí, o que significa o planeta tá mudando esse nível de energia? Tá falando que muitas pessoas, elas estão mudando esse nível de energia delas, elas estão se desidentificando com esse mundo de provas e expiações, de uma energia super baixa, de medo, de rancor, de angústia, para esse nível mais elevado, esse nível mais elevado de amor, de abundância, de alegria, de bem-estar, mas que esta mudança, ela não só acontece porque elas perceberam a realidade, elas acontecem porque elas perceberam a realidade e fizeram todo o processo de transformação necessária para chegar nesse ponto. Entendeu? Então, as pessoas que vão fazer esse processo de transformação do mundo ocorrer. Não é o mundo que transforma as pessoas, é as pessoas que transformam o mundo. E o que a gente precisa entender em relação a isso? O despertar do feminino e das divinas femininas são essenciais para a gente desenvolver para a gente fazer esse processo. Entende? Pra gente fazer essa transformação, pra gente tomar essa consciência e conseguir fazer os movimentos necessários para elevar a nossa vibração. Por quê? Porque o feminino, a energia feminina que está presente em todos nós, independente do seu gênero, então mesmo se você é homem, você também possui essa energia dentro de você. Como você, mulher, também possui a energia masculina dentro de você. A questão é que o feminino, a energia feminina, é uma energia que carrega este universo das emoções, este universo do mundo espiritual, esse universo da percepção do que passa no nosso interior e deste universo energético. Como assim? Vamos lá, vamos dar essa explicadinha. Energia feminina e masculina, ela vai falar não só de uma concepção espiritual energética que tem dentro de nós. Então, da nossa alma ser uma alma híbrida, né? Ser uma alma que tem tanto a energia feminina quanto a energia masculina. Mas ela vai dizer também de universos diferentes e vai dizer sobre pontos de vista diferentes de uma mesma realidade. O ideal é que todo mundo esteja equilibrado nessas duas energias. E o que está acontecendo atualmente é que a gente não está equilibrado. A gente está num extremo, a gente está pendendo muito para um desses lados dessa energia. E toda vez que a gente vive algum extremo, a gente tem alguma falta. Então, todo extremo, ele guarda dentro de si uma falta. E essa falta faz com que a gente viva não só o nosso interior de uma maneira desequilibrada, as nossas relações de uma maneira desequilibrada,
como também a nossa vida. O mundo, ele fica desequilibrado. E hoje em dia, a gente vive um mundo com um excesso de energia masculina, com um excesso de universo masculino, com um excesso de uma visão de mundo masculina. E quando eu falo masculino, eu não estou falando de homens, eu estou falando de energia masculina. As mulheres também estão com este excesso da energia masculina. Ou essas questões de energia feminina e masculina estão com é uma pauta que está ficando em alta atualmente, porém está tendo uma distorção sobre o significado dessa energia. A gente acha que desenvolver o feminino é ficar mais bela, desenvolver o feminino é ser mais mulher. Desenvolver o feminino é cuidar da casa e ter uma voz suave e passiva, mas não está relacionado com isso. Essas questões são apenas símbolos do feminino que podemos utilizar se ele estiver sendo uma ferramenta para a gente expressar o verdadeiro significado do feminino. Mas o verdadeiro significado do feminino não está relacionado a estas expressões. Eu estar aqui arrumadinha, falar doce, eu arrumar minha casa não me torna mais feminina. São coisas mais profundas que me tornam mais femininas, que trabalham a minha energia feminina, que empoderam e nutrem a minha energia feminina e que eu posso usar, não é uma obrigação, estas expressões de aparência, de jeito de falar ou de como eu estou no meu ambiente para me ajudar não só a manter este feminino, como também expressar as coisas que o feminino ele quer expressar no mundo. Mas precisa ter a intenção certa e tá de fato enraizada no que de fato significa o feminino. E o que de fato significa o feminino? A energia feminina, ela é uma energia que vai falar sobre o universo do nosso mundo interior. Então, é o universo interno. Então, é o universo das nossas emoções, do nosso espiritual, da nossa reconexão com a nossa verdadeira essência, de sermos nós mesmas. Quando a gente fala em desenvolver e trabalhar o seu feminino, nada mais é do que você desenvolver maturidade emocional, você desenvolver força espiritual, você desenvolver valores espirituais e humanos e você desenvolver soberania interna. Muitas vezes a gente acha que a gente está empoderando o feminino hoje em dia, quando na verdade a gente está empoderando características masculinas nas pessoas, principalmente nas mulheres. O que não é ruim como um todo, porém, num extremo faz com que a gente se desequilibre, que é o que está acontecendo hoje em dia, e se desconecte de uma energia essencial para a vida, de uma energia essencial para o planeta e uma energia essencial para a nossa transformação e reconexão com o espiritual. Como assim, Gabi? Hoje em dia a gente acha que ser uma pessoa forte, né, ser uma mulher forte, por exemplo, é você ser guerreira, batalhar, conquistar um monte de coisas, é você ser fria, é você não sentir nada, porque o sentimento tá relacionado à fraqueza. Se eu sinto amor, se eu sinto raiva, se eu sinto tristeza, se eu sinto alguma coisa, isso significa automaticamente que eu sou uma pessoa fraca, que eu sou uma pessoa que não tem força, então eu evito totalmente sentir. Eu quero ser uma pessoa fria, eu quero ser racional, eu quero, tipo, só conquistar as coisas, eu quero parecer ser muito forte. E eu atrelo muito o meu valor àquilo que eu possuo. Quando eu faço esse movimento, eu me desconecto da verdade do meu ser. E eu me desconecto da verdade da energia feminina. E isso que você precisa entender. Hoje em dia, a gente vive num mundo que a gente hipervaloriza as coisas do material. E a gente se identifica demais com essa materialidade. Como assim? A gente acredita que o nosso valor e quem nós somos está atrelado àquilo que nós temos e àquilo que nós aparentamos. Ou seja, se eu tenho sucesso, se eu tenho dinheiro, se eu tenho beleza, se eu tenho riqueza, eu sou boa. Se eu não tenho essas coisas, eu sou ruim. Eu não sou capaz, eu não sou merecedora, eu não sou amada. Entendeu? A gente se identifica muito com isso. E isso faz com que a gente acabe hipervalorizando coisas do universo e da energia masculina. Não necessariamente de homem, mas da energia masculina. Ou seja,
eu hipervalorizo a minha capacidade de realização, de materialização, de conquista e de racionalização. Só que se eu tô hipervalorizando isso, eu acabo me desconectando desse outro lado que existe dentro de mim. E é esse lado que vai trazer para mim o meu verdadeiro sentido de valor interno, vai trazer para mim inspirações para mudar de fato a minha realidade e não só eu perceber quem eu sou e o que eu tô fazendo no mundo. Entende? Então a gente tá acreditando que eu só sou boa quando eu tenho as coisas e quando eu realizo determinada coisa. E aí eu acabo adquirindo cada vez mais características que são muito masculinas e me desconectando da minha verdadeira essência. Por conta disso, o mundo tá como ele tá hoje. Então é um mundo que tem muitas guerras, que tem muitos conflitos, que as pessoas elas se veem como números, como objetos, que a gente mesmo se trata como um objeto, né? A gente não cuida do nosso corpo, a gente não cuida do nosso bem-estar físico, mental, espiritual, a gente não cuida das nossas emoções, a gente se trata como se fosse qualquer coisa, a gente às vezes tem mais zelo por um celular do que pelo nosso próprio corpo, do que pela nossa própria vida. A gente acaba se corrompendo os nossos valores, corrompendo aquilo que a gente acredita, corrompendo aquilo que faz bem pra nós, simplesmente pra gente conseguir conquistar ou aparentar estar numa determinada lugar, uma determinada posição, para que as pessoas nos achem boas, mas a gente não tá nem um pouco preocupada se a gente de fato está sendo bom e qual que é a nossa verdadeira opinião sobre nós. Isso é o excesso do masculino que a gente está vivendo no planeta Terra. E tá faltando ali a verdadeira energia feminina, que, como eu disse, não tá relacionado a você cuidar da sua cara, da sua voz e da sua casa. Não que você não deva fazer isso, mas se você tá fazendo todas essas coisas para aparentar ser feminina, para seduzir mais homens, para ter algum benefício social, você não tá fazendo isso com base na verdadeira essência do feminino. Você ainda tá fazendo isso com uma perspectiva e uma visão do masculino, querendo impressionar e querendo viver o universo masculino, que é esse universo do mundo externo. Entende? Em vez de entender que essas coisas, quando elas estão enraizadas no feminino, é outra perspectiva e um outro porquê você tá fazendo tudo isso. Entende? Então, o que é o universo masculino, o universo feminino? É esse universo interno. O que é empoderar o feminino? É você conseguir adquirir inteligência e soberania emocional. É você não ser mais uma pessoa que é dominada pelas suas emoções. Não só dominada no sentido de que você se torna uma pessoa muito reativa, por exemplo, quando você tá fora da sua energia feminina. Então, você briga por qualquer coisa, você explode por qualquer coisa, você chora por qualquer coisa, você se afunda por qualquer coisa, você não tá acima das suas emoções, as suas emoções estão acima de você. Então qualquer desafio te afunda, qualquer dor te destrói, qualquer batida te faz ficar, meu Deus do céu, e qualquer reatividade de alguém te torna muito reativa, você tá constantemente saindo do seu eixo, porque você não consegue lidar, reconhecer e perceber o que as suas emoções estão querendo dizer pra você. Fazer esse processo de eu entender, acolher, aprender e dominar as minhas emoções é o processo do desenvolvimento do seu divino, do seu sagrado feminino. Você se reconectar com o mundo espiritual, principalmente através do seu interior, de você fazer esse reconhecimento de quem você é em essência, de quem você é autenticamente falando, e não movida pelo medo de não ser amada, e não movida pelo medo de não impressionar as outras pessoas. Esse é o verdadeiro processo do desenvolvimento e da cura do seu feminino. Então não existe curar o feminino sem trabalhar a criança interior. Não existe você curar o seu feminino sem trabalhar o seu passado, sem trabalhar a sua relação com pai e mãe, sem trabalhar o seu masculino, sem trabalhar o seu universo interno. Não adianta você querer um emprego melhor, ou arrumar outro namorado, ficar implicando com o que o seu gêmeo faz ou deixa de fazer, se você não
tá olhando pra dentro e percebendo o porquê você quer fazer todas essas coisas que você quer fazer. O porquê as suas dores estão ali, o que elas estão querendo dizer pra você. Não existe desenvolvimento do feminino sem olhar pra dentro e olhar o que essas coisas no seu interior estão querendo falar pra você e sobre você. Quando a gente fala de transição planetária, a gente está falando de um mundo que começa a se desidentificar com esse excesso de matéria, ou seja, eu não acredito mais que o meu valor e quem eu sou está atrelado às coisas que eu tenho e que eu faço, e começa a se reconectar com quem realmente se é. Então, quem eu sou como essência? O que a minha essência, ela de fato quer para minha vida? Será que eu estou seguindo uma vida, uma rotina, uma profissão, um relacionamento, amizades que de fato estão alinhados com a verdade da minha alma? Ou será que eu tô fazendo todas essas coisas apenas para seguir um protocolo e ser aceita pela sociedade, ser amada pelas pessoas, e não como um movimento de uma alma que sabe que já é amada e que tá louca para amar, que tá louca para servir, que tá louca para nutrir, que tá louca para acolher? Isto é o verdadeiro feminino. É amar, servir, acolher, é ser autêntico, é ser verdadeiro, é seguir os desejos do seu coração, mas não de uma maneira egoísta, mas de uma maneira abundante, de uma maneira que compartilha, de uma maneira que segue um caminho que tá ali pelos outros, mas que só consegue estar ali pelos outros porque fez o que precisava ser feito para si mesmo. Não tem como você querer mudar o mundo se você não muda a sua realidade. Não tem como você querer salvar as pessoas se a sua própria cama está desarrumada. Não tem como você conseguir enfrentar todos os desafios que envolvem você querer ajudar alguém se você ainda não tem coragem de enfrentar os seus próprios demônios e não tem a verdadeira força que vai te trazer este movimento, que é a força interior, que é a força que o seu feminino vai te trazer. O masculino nos dá uma força externa, é a força de, não, eu vou lá, vou continuar, vou trabalhar, vou ter disciplina, de você ter energia e força para conseguir fazer as coisas no mundo externo. Agora, a força e energia para enfrentar o mundo de acordo com o seu interior, ou seja, eu não me deixar abater com cada pequena coisa que te acontece, isso é o verdadeiro desenvolvimento do feminino. E por que as divinas femininas, elas despertam primeiro? Porque esta energia feminina que olha para as conexões, que tem um olhar mais humano, que trabalha o seu emocional, que muda o seu campo vibratório, que se reconecta com o espiritual, que é mais autêntico, que quer ajudar os outros, que tem valores humanos e espirituais, é o que está em falta no planeta Terra. E por conta disso, o trabalho das divinas femininas é extremamente importante por esse processo de mudança do planeta se tornar um planeta mais autêntico, mais humano, um planeta que regenera mesmo, um planeta que cura, um planeta onde as pessoas elas estão mais conscientes de si, do mundo, dos outros, um planeta de pessoas mais curadas, de pessoas que se ajudam, de que se veem como almas, de que se veem como humanos e não mais como números, que consegue trabalhar todos esses desequilíbrios que a gente está vivendo, não só dentro de nós, nas nossas relações, como no mundo. A gente só consegue fazer isso com o trabalho das divinas femininas. Você despertou primeiro porque o planeta precisa primeiro que você cure a sua energia feminina, que você trabalhe a sua energia feminina, para você ser linha de frente dessa mudança que a gente está tendo, não só social, mas planetária. E a gente precisa dessa energia sendo movimentada primeiro em você. Então, como as divinas femininas, elas despertam primeiro, tá muito relacionado também ao fato de elas estarem mais conectadas ao mundo emocional. Então fica muito mais fácil a gente começar a tomar consciência daquilo que está no nosso interior, quando o nosso interior ele já se apresenta para nós de uma maneira muito mais rica. Como também essa energia ela está sendo clamada pela humanidade, pela espiritualidade. A espiritualidade precisa dessa energia do feminino, dessa troca, desse amor, dessa humanidade, só que ela precisa dessa energia curada. Porque a energia do feminino, quando ela tá desnutrida, ela faz com que a gente fique ou reativa, ou assim, cada vez mais participante desse extremo do masculino, porque a gente não aguenta o nosso feminino, porque a gente vê o nosso feminino como algo fraco, né?
ou quando a gente tá nesse feminino de fato fraco e imaturo, onde a gente acaba sendo passada por cima dos outros porque a gente não consegue impor os nossos limites, onde a gente tá carregando uma série de dores no nosso interior e que precisa de transformação e que precisa de mudança para carregar esse sagrado do feminino, ou seja, essa energia feminina que tá saudável, que tá madura, que consegue compartilhar, que consegue desabrochar, que consegue realizar o seu verdadeiro propósito. Então, por que que tá tão borbulhante isso? Porque a espiritualidade quer mais que as divinas femininas elas despertem, que elas façam os movimentos de transformações internas delas e aos poucos transformarem o externo. Quando elas começarem a transformar o externo começa a ser transformado também, inclusive o masculino, inclusive o divino masculino. E aí a gente consegue de fato realizar esse propósito planetário de transacionar o planeta, de transformar o planeta num lugar com energias mais elevadas. E esse primeiro movimento ocorre com as divinas femininas, porque elas que carregam esse universo, e é através desse universo que a gente consegue fazer essas transformações em nós e na vida. É isso. Eu espero que vocês tenham conseguido entender o verdadeiro significado e importância do porquê que vocês estão passando tudo isso que vocês estão passando. Eu sei que é um processo muito difícil, que é um processo muito desafiador, porque vai envolver demônios que não estão fora de nós, mas que estão dentro, e que vai exigir uma coragem muito grande, porque mais corajoso do que uma pessoa que enfrenta um desafio externo é a pessoa que enfrenta o próprio demônio interior. A pessoa que tá livre dentro de si, ela tá livre para sempre. A pessoa que consegue dominar o seu interior, ela não se limita e não se prende mais por nenhuma situação externa. Ela nunca vai ficar num relacionamento abusivo porque ela tem medo. Porque ela tem medo de não ser amada, porque ela tem medo de não receber atenção, porque ela já dominou esse medo, porque ela já se deu esse amor, porque ela já curou esse feminino. Esse é o verdadeiro empoderamento feminino. É o empoderamento de você ser soberana de si mesma. E ser soberana de si mesma não é alguém que não precisa ficar levantando a voz, gritando, esbravejando e brigando para mostrar o seu verdadeiro valor. É alguém que já sabe, já reconhece e que nunca vai se colocar numa situação ruim, indigna e de desvalor, porque ela reconhece esse valor, porque ela está conectada com esse valor, porque ela nutre esse valor. E ela se torna fonte de amor e de transformação, e não aquela que suga os outros porque não tem o suficiente para si mesma. Se você tá passando por esse processo, está sendo muito difícil para você e você quer ajuda para identificar essas feridas, para fazer essas curas, essas reconciliações e se tornar a verdadeira divina feminina, não só para mudar a sua realidade, a sua dinâmica de relacionamento de alma, mas também fazer a sua parte nesse processo tão importante planetário, eu posso te ajudar com as minhas mentorias, principalmente a da Jornada da Divina Feminina, onde eu te dou esses caminhos e te ajudo a trilhar essa jornada para você fazer a sua cura interior. Se você precisar, me chama aqui nesse número que eu vou colocar na legenda desse vídeo. Você pode também me seguir na rede vizinha. Não sei se eu posso falar, mas na rede vizinha é @adivinafeminina, me acompanhar por lá, pode me chamar da DM se você tiver qualquer dúvida, pode clicar no link da bio para marcar uma consulta comigo também e fazer parte desse processo de transformação da sua vida, da sua realidade e do planeta. Te vejo no próximo vídeo, estou muito feliz por ter te visto aqui, divina. Um beijo e até mais!